Queridos, nós vamos ministrar a palavra que tem como tema: a Santa Ceia não é um ritual. Vamos dizer comigo? A Santa Ceia não é um ritual. Então diga a essa pessoa que está do seu lado: você sabia que a Santa Ceia não é um ritual? Às vezes as pessoas pensam que a ceia é um simples ritual. Não é uma coisa simbólica, assim, um ritual. E a gente faz a ceia porque nós somos cristãos e a Bíblia manda que a gente faça a ceia, mas é um ritual. Tem gente que não leva a sério a ceia, e principalmente o culto de celebração, principalmente quando nós temos no primeiro domingo a ceia do Senhor. Você precisa ter a revelação do que é a ceia do Senhor. Eu gostaria que você já abrisse em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29 e o versículo 30, onde nós vamos ler, e eu gostaria que vocês colocassem em pé mais uma vez, para você ler conosco esse trecho da palavra. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29 e o versículo 30. Então entenda que a ceia não é um ritual. Amém? Diga: a ceia não é um ritual. Isso tem que ficar gravado dentro de você. E você precisa, na verdade, fazer o que tem que ser feito, não é? Você precisa fazer o que tem que ser feito, mas da forma correta. Da forma correta. E eu quero que você entenda, amado, que essa participação da ceia é algo tremendo da parte de Deus, onde você deve ter essa revelação dentro de você, e que você aprenda a importância e o significado, que é tão forte que você nem imagina. É muito forte a celebração da ceia do Senhor. Diz assim, 1 Coríntios 11, 29 e 30. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Diga comigo: pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pode sentar. Preste só atenção. A importância de você saber discernir o corpo. Um dos fatores principais e muito importante para você realizar, participar da ceia do Senhor, é você saber a essência, o significado importante de que existe no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, em essência, começando através do sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário, e o corpo de Cristo, que é a igreja na essência em si. Então, saber discernir o corpo de Cristo é você saber discernir o que é a ceia, o que significa a ceia. A ceia não é simplesmente você pegar um pedaço de pão e comer e dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz para me salvar e levou sobre si minhas 12 enfermidades. A ceia não é simplesmente você pegar aquele vinho, o cálice, e tomar o cálice de vinho e dizer: obrigado, Jesus, pelo perdão dos meus pecados. Você precisa entender a essência do que é a ceia do Senhor. A Bíblia fala aqui que nós temos que saber discernir. Nós vamos aprender um pouco sobre isso. Claro que deixa muito a desejar, que o assunto é muito extenso, mas a gente vai falar só um básico aqui para você entender. Atos capítulo 2, analisa lá, vê lá o que é a igreja primitiva. Ela sabia discernir o corpo de Cristo. E nós perdemos algo que tinha na igreja primitiva, porque nós fizemos da ceia um ritual. A igreja primitiva sabia o que estava fazendo. Na época da igreja primitiva, não existia Bíblia. Diga ao seu vizinho: você sabia que na época da igreja primitiva não existia Bíblia? Tinha não, pessoal. Não tinha um livro como você tem nas suas mãos o privilégio de ter hoje. Não. As pessoas pegavam discernimento, as pessoas entendiam e aprendiam com revelações fortes que Deus dava aos apóstolos e à igreja também. Porque a igreja no todo, depois que se convertiam, as pessoas começavam a ser ensinados. Existiam escolas,
A gente vê Paulo falando sobre isso. Existiam escolas na época, existiam pessoas que ensinavam. E a igreja, ela foi ensinada pelos apóstolos, e a igreja começou seguindo a doutrina dos apóstolos. E de quem os apóstolos recebiam as revelações? Do próprio Senhor Jesus. Você vê que tem uma hora que Paulo fala que ele foi ao céu, e ele disse, eu não sei se no corpo ou se fora de corpo. Você sabe o que significa isso? Se estava no corpo ou fora do corpo? Quando você tem um envolvimento com Deus, você começa buscando ao Senhor, existem momentos que Ele arrebata você, que Ele tira você daqui. Tem momentos que Ele te leva à sala mesmo e começa a conversar com você. Ele dá revelações tremendas. Isso não é um privilégio para a igreja primitiva, isso é um privilégio de todos nós que somos a igreja do Senhor. Então a gente ficou muito com a história dos apóstolos. Mas por que nós ficamos muito com a história dos apóstolos? Porque com a morte dos pais da igreja, muitas revelações, elas foram, na verdade, posso dizer, esquecidas. A igreja começou seguindo um ritual. A igreja começou a seguir, digamos, entre aspas, os teólogos que, na verdade, eles estudavam sobre Deus, e muitos desses teólogos não entendiam nada sobre Deus. Por isso que a Bíblia diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas só que muitos começaram a conhecer a letra e perderam a revelação da essência. Porque não vemos tanto poder de Deus manifestando na igreja hoje em dia. Eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja essa semana, e ela disse que quando entregou a carta digamos, de rompimento com aquele ministério, ela disse que o pastor, que era o pastor dela, disse assim para ela, tá certo, vocês vão para lá, vão estar lá na igreja com o pastor Roberval, Deus abençoe vocês. Só que começou a haver uma conversa, e ela falou sobre, e essa conversa do nada entrou sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. E aí aquele pastor disse assim, olha, mas o batismo do Espírito Santo é para pastores. Os pastores que estão na liderança, eles são os que têm assim, essa questão de falar em línguas e receber muita direção de Deus. Aí o esposo dela disse, eu falo em língua, pastor. E ele, você fala em língua, mas você é pastor? Aí já engrossou já o talo para o lado do nosso amado irmão. Aí ele disse, não, eu não sou pastor. E ela disse, eu também falo. Ela disse, não, simplesmente tem coisa errada aí. Eu vou precisar de orar por você. Até eu brinquei com ela, assim, porque você não pediu? Ora por mim agora, manda o Espírito que está em mim manifestar, porque talvez ele estava julgando que era um espírito de engano que havia onde? Na nossa igreja. Olha a revelação de um pastor, de uma grande igreja, falar uma coisa dessa para um membro da nossa igreja. Uma pessoa que se tornou membro da nossa igreja. Porque para entrar aqui como membro, deu trabalho. Esse casal, eu dizia para ele, não saia de lá. Vocês são coluna. Não, mas aí estudaram, passou tempo, viu? Aí eles se envolveram conosco, porque nós não temos a intenção de tirar membro de igreja de ninguém, irmãos. Aliás, eu sempre digo aqui a nossa igreja, não convide um membro de outra igreja para assistir os nossos cultos. Mas por quê, pastor? Porque ele é coluna lá. O que é que tem? Ele está passeando de igreja em igreja. Conhecer. Não, tudo bem, eu não vou proibir, mas eu sempre digo aos membros da igreja, não tire, é a mesma coisa de você sair daqui para ir para outro lugar. Imagina hoje, essa banda do lado da cá da igreja, todinha visitando outras igrejas. Olha, todas as cadeiras aqui vazias do lado de cá teria, né? Então a gente precisa entender que quando nós saímos da nossa igreja, nós enfraquecemos a nossa igreja. Nós enfraquecemos. O culto é do Senhor, eu sei que é, mas a gente precisa da presença da igreja. Então, é por isso que a gente fala sobre isso. Não chame membros de outra igreja para cá. Aí, você vê a essência, você vê a visão, a revelação. A revelação de um homem, um grande líder. A ponto que ele pensar que o batismo com o Espírito Santo é para liderança. É como aquela outra que a minha esposa estava repreendendo um demônio na igreja, manifestou um demônio perto dela, e a minha esposa colocou a mão
uma igreja que a gente tinha visitado, e o Espírito manifestou numa moça, estava todo mundo orando aqui, e do lado da minha esposa manifestou uma mulher, e ela enrolou o cabelo da mulher assim, bem rápido, e disse: está amarrado, Satanás, bota as mãos para trás agora, em nome de Jesus. O Espírito ficou bem quietinho lá, e botou as mãos para trás mesmo, e aí foi necessário ela entregar aquela mulher cheia de demônios. O repreendeu, não me lembro, repreendeu ou só segurou? Só segurou e levou no altar lá na frente. Quer dizer, depois disso, uma pessoa chega para ela e diz assim: olha, você não pode repreender, não pode fazer aquilo, não, nunca faça isso, porque você está sem farda, você não é obreiro, e de repente o Espírito vai e te pega. Olha o ensino de um canto desse. Esses dias aqui na igreja manifestou uma pessoa muito fortemente, poderosamente, os demônios tentaram fazer a maior algazarra, e eu achei bom quando Marcondes, Luiz correu para cima e segurou aquela mulher. E aí os obreiros chegaram em cima e foi feito o trabalho de libertação. A igreja tem que ser destemida, não tem que ter temor, não tem que ter medo de nada. A igreja precisa aprender quem é ela, quem é a essência, quem é você no corpo de Cristo. Se você não aprende quem é você no corpo de Cristo, você vai fazer dos cultos um ritual. Se a igreja não aprende qual o poder que a igreja tem, é difícil, amado, uma igreja dessa progredir e os dons, haver a manifestação do poder de Deus. Então, como eu disse para você, com a morte dos pais da igreja, foram, na verdade, extinguidas, ou seja, anuladas, aniquiladas, muitas revelações foram esquecidas. E a igreja pegou essa tradição. A igreja pegou essa tradição. A tradição de não haver libertação, de não haver cura, de não haver muitas vezes a manifestação do poder de Deus. E aí a gente vê na essência que a igreja tinha, a igreja primitiva, e via que a ceia não era um ritual. Vamos lá em Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Diga, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está vendo que ninguém estava inventando uma igrejinha, fazendo uma doutrina nova? Não, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que os apóstolos, eles vieram da gema, né? Eles vieram de Cristo. Então eles sabiam, porque Cristo tinha preparado os apóstolos para que houvesse a continuidade, a continuação da obra de Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É aqui que eu quero que você entenda o âmago do sucesso da igreja primitiva. Eles perseveravam na doutrina, sim. Eles estavam na comunhão. Mas tinha uma coisa que acontecia: no partir do pão, nas orações. Aí a Bíblia diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio de quem? Dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia pão, está escrito na sua Bíblia, partia pão de casa em casa. Que partia pão é esse? Veja que no começo, no versículo aqui, no início, diz aqui no 42, no partir do pão. Aqui, de novo, o Senhor faz questão que a igreja entenda que esse partir do pão tem que ser bem claro para você. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, ou seja, na simplicidade deles, né? De coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse partir do pão trazia uma essência da manifestação de poder de Deus. Quando essas pessoas partiam pão de casa em casa, as pessoas viam unidade. Esse partir do pão, você sabe o que era isso? A ceia. Sabe que a ceia não é uma coisa que você só deve fazer aqui na igreja. Como sacerdote do lar, você como pai, você como mãe, você tem autoridade para fazer a Santa Ceia dentro da sua casa. Agora, existe um dia
que a igreja precisa estar na igreja aqui, não faltar no culto, para que ela participe da ceia do Senhor no corpo com o corpo. Porque em casa você pode fazer isso com sua família, mas na igreja é com o corpo de Cristo. E discernir o corpo é você saber qual é o significado da ceia do Senhor. Então, quando ele diz aqui que eles estavam unânimes, eles perseveravam na oração, eles estavam de casa em casa, eles estavam na doutrina, eles tinham uma comunhão tremenda. A Bíblia fala que sinais, prodígios se manifestavam. Mas pastor, mas aqui a Bíblia diz que os prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Claro, porque aqui a igreja estava sendo treinada. Diga, a igreja estava sendo treinada. Depois a igreja começou a fazer os sinais também. Porque o ensino do evangelho é esse. A dinâmica é essa. Eu aprendo e eu ensino. E quando eu ensino, eu aprendo. E quando eu aprendo e pratico, então eu estou fazendo com que o reino de Deus avance. Então a Bíblia diz que lá em Mateus, a Bíblia fala aqui, deixa eu ver, Mateus 28, se eu não me engano, aqui, Mateus 28, diz aqui uma coisa muito interessante. Vamos lá. Fala sobre o poder e a influência do discipulado. A igreja tem que aprender e fazer outro fazer. Diz aqui: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, versículo 19. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, quando ele fala, ensine eles a guardar, guardar significa praticar. O que eles estão aprendendo, que eles façam da forma que vocês estão ensinando. Tá certo? Então o Senhor Jesus disse: eu vim ensinar os discípulos. Discípulos, apóstolos, vocês vão ensinar a igreja. Igreja não perde a visão. Mas os pais da igreja, quando morreram, a igreja perdeu revelação. Por quê? Isso foi sendo apagado aos poucos. Chegou uns caras mais inteligentes do que o Espírito Santo, entre aspas. E eles começaram a dizer: não é desse jeito não. Cura não é para os nossos dias. Falar em línguas é coisa do diabo. Tem um pastor aí, de uma pessoa da minha família, que dizia que falar em línguas, curar enfermos, é sinal de Satanás, é coisa que Satanás faz. Gente que é usada nisso é usada pelo diabo. Olha o que acontece. Quando os pais morreram, foram gente dessa natureza que ativaram a fraqueza da igreja evangélica, que foi enfraquecendo a igreja evangélica. Quando o Senhor disse: eu ensino, vocês apóstolos ensinam, vocês fazem discípulos. Deixa eu dizer uma coisa bonita para a minha igreja. Aí ele vai e fala lá em João 14, versículo 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do quem? Do Pai. Então não ficou só nos apóstolos, porque tem igreja que pega isso aqui e diz: isso foi no tempo dos apóstolos. Não ficou nos apóstolos. Quem crê aqui, diga amém. Não, dê um amém como se tivesse tomado café, dê um amém bem forte. Quem crê que Deus te usa poderosamente? Amém. Então, estes sinais é onde acompanhar os que creem. Vocês farão as obras que eu faço, e obras maiores farão. Ensina e pronto, e o povo faz. É isso que a gente faz aqui na igreja. Agora preste sua atenção num detalhe muito importante. Você sabia que, eu quero que você abra lá em João 6, para a gente ir logo agora, para a gente vir para a revelação, discernimento do sangue e do corpo de Cristo. Você sabia que o sangue de Jesus traz o céu para a terra? Diga comigo: o sangue de Jesus traz o céu para a terra. Amém ou não amém? E você vai entender isso agora. João 6, 27 ao versículo 30. Vamos ler só esse versículo aqui, para a gente entender. João, capítulo 6. Isso mesmo. Diz aqui: trabalhai, olha que coisa, não pela comida que perece, mas pela que subsiste
para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, e perguntando, disseram assim: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Então preste atenção num detalhe aqui muito importante. Eles estavam querendo saber como é que a gente faz a obra de Deus. Como é que a gente realiza a obra de Deus? Através de mim, através de você. Ô Jesus, como é que é essa parada aí? Ensina para a gente. E Jesus começou a trazer a revelação. Na revelação que Jesus trouxe, o Senhor Jesus, ele, na verdade, ele trouxe aquelas pessoas e traz a gente a revelação que uma das coisas principais para fazer a obra de Deus, porque quando você tem a revelação de quem é Cristo, flui, é fácil demais as coisas, flui, a obra de Deus flui através de você. Você não precisa se esforçar, se escabelar, as coisas acontecem sobrenaturalmente. Então, para você realizar, você precisa entender qual é o aspecto principal. Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi enviado. Primeira coisa, acredite em Jesus. Primeira coisa, vocês têm que entender quem sou eu, em outras palavras. Vocês têm que entender qual é a essência e o âmago principal do assunto da minha morte e da minha ressurreição. Quando vocês entenderem isso, quando vocês crerem nisso, vocês vão ver que os sinais que vocês estão querendo vai começar a acontecer facilmente, porque vocês vão vencer tudo. E uma coisa muito importante é que você entenda quem é você no corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Quem sou eu no corpo de Cristo? Se eu entendo quem sou eu no corpo de Cristo, eu começo agora a tendo essa revelação de quem sou eu no corpo de Cristo, eu começo agora a trabalhar como Cristo trabalha. Eu começo a entender que eu sou o que Cristo é na essência. Quem sou eu no corpo de Cristo vai me trazer revelações profundas do que é Cristo em nós. Por isso que o apóstolo orava sempre dizendo assim: Senhor, eu oro para que resplandeça neles o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Por esta causa eu me coloco de joelho. O apóstolo sempre orava pela igreja, pedindo que, Senhor, que resplandeça nele, que haja uma manifestação da sabedoria, da visão, do Espírito de Deus e de Jesus nosso Senhor. Porque se eu não conheço Cristo na essência, essa revelação, o que é Cristo, quem Ele fez e quem eu sou, eu vou ter dificuldades. Eu vou me deparar com coisas difíceis, por exemplo, espíritos malignos, vai olhar para mim e vai querer me desafiar. Vai querer que eu baixe a guarda, vai querer me intimidar. Coisas acontecem e a gente fica com medo. Vocês estão entendendo? Você entra na sua casa e de repente você escuta um barulho terrível dentro da sua casa e você vê que alguma coisa aconteceu. Pastor, quando eu cheguei lá, o gato estava morto. Eu fui no quintal, estava morto também o louro. Meu Deus do céu, o que foi isso, pastor? Estou morrendo de medo. Quando você não tem conhecimento de Cristo, você fica com esses medos. São esses medos que abrem porta para Satanás entrar na sua casa. Alguém do outro lado aí que está assistindo pode dizer assim:
Como é que pode? A Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. Não vai tocar em nada meu. Realmente não tem que tocar. Mas essa revelação, no pleno conhecimento de Deus, Jesus nosso Senhor, tem que estar arraigado dentro da gente. Quando o cara se converte, ele não tem essa confiança no Senhor, e ele acredita que macumba vai pegar, ele acredita que as coisas ruins vão acontecer, que as manifestações lá, sabe, até vai acontecer. Então, essas coisas vão acontecer sim. Por quê, pastor? Porque você está invalidando a palavra de Deus, irmão. Lembre-se que quando você se converteu, e a Bíblia diz que é um processo de conhecimento até chegar à estatura do varão perfeito. E se você não conhece, você não lê a Bíblia, você vai ser aquele crente, desculpa a expressão, vacilão. Aquele crente que de repente você tem medo das coisas mesmo. E aí você diz: meu Deus, olha, eu juro por Deus, pastor. Tem um negócio até de jurar por Deus. Eu tenho medo dessas coisas, porque e parece que essas coisas me perseguem, porque você acredita mais nas coisas ruins do que no poder de Deus que está em você. Então é preciso você entender primeiro: você crê em Deus? Você crê em Jesus? Então agora você precisa acreditar quem é você. Eu creio em Jesus, agora quem sou eu? 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você não é nada mais, nada menos do que isso. Diga à pessoa que está do seu lado: você é poderoso. Irmãos, olha para cá. Se você tiver alguma dúvida no momento que você vai libertar alguém, tem um espírito maligno lá, e você está cheio de dúvida, você se lembre desse trecho bíblico: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E eu sou um espírito com Cristo, e Satanás tem que se dobrar agora, porque é Cristo em mim a esperança da glória, e sou eu, é Cristo em mim, sou eu falando, mas através da minha boca, eu sou apenas um canal, é Deus falando, é o próprio Jesus falando, e Satanás tem que o quê? Se dobrar. Então você tem que conhecer essa essência, discernir o corpo, é você saber quem é você. A primeira coisa, crer. Segundo, você começa agora a discernir quem é você. Quem é que dá os dons? Vocês aprenderam essa semana aqui. É o Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Se Ele me dá os dons, então o que eu tenho vem dEle. Tudo que eu preciso vem do Senhor. Eu vou discernir o corpo de Cristo. Espera aí, se é Ele que me deu os dons, com um fim proveitoso, então eu vou fazer aquilo que eu sou nele. Porque até o Espírito que me uniu a Ele, foi Ele que me deu esse privilégio. Então agora eu vou agir como Ele age. Por isso que Ele disse: vocês farão as mesmas obras maiores. Agora, o que foi que aconteceu? Os muito inteligentes por aí começaram anulando essas coisas. E aí os caras se projetam e dizem: eu sou o poderoso. Olha só, uma igreja que olha para um líder e diz assim: não, meu pastor, ele fala em línguas, meu pastor é quem sabe, meu pastor é quem tem isso aí. Essa igreja, irmãos, eles vão ficar capazes daquele pastor. São pessoas que vão ficar sofrendo. Ai, se o pastor viesse da minha casa, ai, as coisas mudariam assim. Meu querido, o pastor dos pastores já está na tua casa, que é Jesus. Agora você precisa usar. Sabe por que eu tenho uma vida tranquila? Eu não vivo na minha igreja, não vivo ninguém me acordando de madrugada, não. Pastor, pelo amor de Deus, ora aí. Não tem isso aqui nessa igreja. Gente desesperada, não tem isso. O que eu acho lindo são as pessoas: pastor, meu filho acordou de madrugada, estava se sentindo mal, botei a mão, orei, o mal foi embora da vida dele. O pastor estava preocupado com uma coisa que tinha acontecido, olha, manifestou uma pessoa, e aí eu orei ali, eu sabia que o Senhor era comigo. Pastor, eu orei, e o cara foi liberto. Pastor, alguém me chamou para ir orar pelo meu familiar, uma família dessa pessoa, eu fui lá, orei, só acredita que foi curado? Eu disse: claro, você não tem aprendido isso. Eu não vivo estressado, essa agonia de gente aqui e tal. Não. Porque a gente tem que ensinar o genuíno evangelho. Ide e fazei o quê? Discípulos. Quem é poderoso é Jesus, amado. E Cristo em nós, a esperança da glória. E diga comigo, mas diga bem forte: e eu sou um espírito com Ele. Nós temos que entender que nós estamos em um mundo físico, mas esse mundo físico tem um mundo espiritual por trás dele. E eu quero dizer para você que o mundo espiritual é mais real. Então você comanda o mundo físico através do mundo espiritual. Agora eu quero que você entenda que
já você entendendo quem é Cristo, que você entendeu que você creu nele, e que você é um com ele, e que você tem um poder dele, você vai precisar de entender o que é ceia, irmão. E nós vamos agora para João capítulo 6, João capítulo 6, e você vai entender agora o que significa comer o pão, beber o cálice, o vinho. Você vai entender o que é comer do meu corpo, beber do meu sangue. Alguns teólogos, sabe, ensinaram sobre transubstanciação. Eu vi isso no seminário faz muitos anos. Olha, pastores, olha, pessoal, ensinaram sobre a transubstanciação. A igreja romana ensina a transubstanciação, ou seja, os elementos, eles ensinam que o pão se torna literalmente a carne, que o vinho se torna literalmente o sangue. Isso é um processo de transubstanciação. Isso foi uma doutrina ensinada por dois caras, eu me esqueci, um deles era Hadertus. Coloque essa parte. Era ensinado a deusa Osíris, muitos séculos antes de Cristo. Os sacerdotes, eles faziam um ritual no templo pagão. E eles tocavam um sino. Tim, tim, e eles colocavam um recipiente com água, com líquido. E eles tocavam tim, naquele templo da deusa Osíris. Tim. Aí, quando eles tocavam, aquela água, aquele líquido, se tornava rosa, um pouco. Havia uma transubstanciação. A água se tornou o quê? Rosinha, meio avermelhada. E eles ali sabiam que quando eles tocavam aquele sino, os sacerdotes tocavam o sino, e aquela água se transformava, saía da sua essência natural e se transformava em água rosa para vermelho. Ele dizia: pronto, a deusa realmente agora está recebendo o nosso sacrifício. Esses caras trouxeram para a própria igreja romana isso. Eles aderiram à igreja romana. Eles aderiram. Fica ali em pé, ali atrás, você que está com sono, vai lá para trás. Lá, você que está com sono, pode ir lá para trás. Se você está com sono, fica lá em pé, assim, ó, num pé só, assim, ó, e com a mão na cabeça, desse jeito, assistindo o culto. Eu duvido você dormir. Então, toma um cafezinho quentinho, tem ali um cafezinho quentinho. Pela fé, vai lá tomar. Presta atenção no negócio. Eles levaram para a igreja romana. E isso tem sido ensinado até hoje, queridos. A transubstanciação, ou seja, os elementos da ceia se transformam em a carne de Cristo. O vinho no sangue de Cristo. Não é isso. Nós não temos que adaptar nada lá de fora. Isso é uma mentira. Mas eu vou te ensinar uma coisa linda que o Senhor nos ensinou na palavra dele. Diga: Jesus é maravilhoso. João capítulo 6, 54, 56. Vamos ficar em pé para você despertar aí desse sono. João capítulo 6, versículos 54 e 56. Diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem o quê? Tem o quê, pessoal? E agora, pastor, como é que explica isso? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Vamos ler comigo bem forte isso aqui, versículo 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como é que se explica isso? Pode sentar, querido. Irmãos, quando nós comemos o pão,
esse pão é simbolicamente, olha, vou repetir, o pão simbolicamente representa o corpo de Cristo. Diga, o pão simbolicamente representa o corpo de Cristo. Quando ele diz minha carne, você come o pão. Só que esse pão é o pão literalmente. Na ceia é o pão literalmente. Quando ele, este é o meu corpo partido, é porque ele estava dizendo assim, olha, eu vou sofrer tanto. E esse corpo, cada um de vocês vão ter um pedacinho dele. Todos vocês vão comer de mim. Representava isso. E ele saiu dando um pedaço a outro. Mas aquele pão ali que ele estava comendo, era pão literalmente. Mas você está entendendo que você é um espírito com Cristo? Quem entendeu? Diga, eu sou um espírito com Cristo. Então, quando você come o pão ali, agora na ceia, você come, na verdade, verdadeiramente, a carne do Senhor no Espírito. Como assim? Com o meu Espírito, que eu sou um Espírito com Ele, com o meu Espírito, eu como verdadeiramente a carne do meu Senhor. Com o meu Espírito, eu como a carne do meu Senhor. Literalmente, eu como na minha carne o pão, mas é com o meu Espírito que eu como a carne do meu Senhor. E aí eu preciso entender que quando também eu bebo vinho, o meu corpo, ele vai beber o vinho, literalmente. Não tem transubstanciação, não. É o vinho mesmo. O meu corpo come, bebe o vinho mesmo, o suco de uva. Mas o meu espírito é quem bebe o sangue do meu Senhor. Aquele que se une ao Senhor, torna-se um espírito com Ele. E isto é no mundo espiritual. Tudo que eu faço, por isso que eu disse para você, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Não é o pão na sua essência que eu vou comer. É o símbolo, o significado é que eu estou comendo da carne. Eu estou comendo realmente a carne do meu Senhor, mas essa carne que ele está falando aqui, é o meu espírito comendo dessa carne. Eu estou pegando o cálice de vinho, estou tomando, é o meu espírito tomando o vinho. Por isso, irmãos, a ceia, ela tem uma grande importância na vida do cristão. Aí vem você e relaxa no dia de ceia do Senhor. A ceia tem que ser um culto de ações de graças. A ceia tem que ser um culto que você vem entregar a sua vida ao Senhor e dizer assim, Senhor, eu confirmo a minha aliança contigo. Eu faço isso, Senhor, anunciando a tua morte até que o Senhor venha. Até a vinda do meu Senhor, ou até que eu vá. Então eu preciso entender dessa importância de participar da ceia do Senhor. Você não tem que facilitar. Eu sei que tem alguns irmãos que ficaram em casa, alguns estão enfermos, mas em nome de Jesus declaramos cura para eles. Mas graças a Deus a igreja está aqui 90%. Então eu quero que você entenda o significado da ceia, o discernimento do corpo de Cristo. Não é eu pegar aquele pão e obrigado Jesus e amém, não tem sentido. Agora a gente vai para uma coisa mais forte ainda. Isso já é forte demais. Para mim isso aqui é tudo, amado. Eu quero dizer para você que ele fala assim, no versículo 54, foi que eu li agora, foi: quem comer a minha carne e beber no meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Aí ele diz assim, versículo 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 15, 7, abre lá. Permanece em mim e eu nele. Essa era a revelação da igreja primitiva. Partia o pão de casa em casa. Eles ceiavam, irmãos.
Eles faziam ceia, santa ceia, eles comemoravam, eles celebravam, eles entendiam isso. Porque quando você está comendo pão, espiritualmente você está comendo a carne. O que foi que a carne de Cristo fez por nós na cruz do Calvário? Levou sobre si todas as nossas maldições e todas as nossas doenças. Amém ou não amém? Então, quando você come do corpo, literalmente, eles diziam de casa em casa, diariamente. Por que diariamente? Porque nós precisamos entender que diariamente nós precisamos nos alimentar. Você se alimenta meio-dia à noite, eu no meu caso, meio-dia à noite, para me fortalecer, porque se eu não me alimentar, eu vou começar a ficar, vou definhar, vou começar a enfraquecer, e daqui a pouco eu estou doente. Então eu tenho que me alimentar fisicamente. Na igreja, no corpo de Cristo, a gente tem que se alimentar todo dia de Cristo. Então imagina só, quando a igreja diz que eles se alimentavam diariamente, eles comemoravam e celebravam juntos, então eles estavam simplesmente assim, nós estamos comendo de Cristo agora. Nós estamos comendo a carne de Cristo agora. Vem uma revelação forte. E aí você come o pão representando a carne, traz cura para o seu corpo, traz libertação de coisas ruins no seu corpo, seu sistema nervoso central começa a se aliar, discernir o corpo. Quando você se alimenta, você participa da ceia do Senhor, ativa em você a saúde divina do Senhor, ativa em você as bênçãos de Deus, porque Ele disse, eu levei sobre mim todas as maldições de vocês. Vê essas coisas que a gente fala, ministra sobre o curso de libertação, as maldições, que isso não era para estar na igreja. A igreja ainda sofre por falta de revelação da natureza, da morte e ressurreição de Cristo, da ceia do Senhor. Quando eu como ali, eu digo, meu Deus, hoje de manhã eu estava falando com o Senhor disse, eu quero que você faça uma campanha na igreja, da importância do sangue e da carne. E durante 4 semanas, ou 5 semanas, dependendo do mês, eu não sei qual vai ser, talvez seja o mês de agosto agora, a gente participar todos os sábados de uma ceia aqui na igreja. E no último sábado a gente fazia um negócio bem diferente. Além da ceia, a gente trazer todos os familiares e a gente vai fazer um trabalho lindo com uma ceia também de comelanças. Quem gosta de comer coisas boas, maravilhosas, a gente vai trazer, todo mundo traz alguma coisa, a gente faz um negócio bem top aqui na igreja. Essa campanha vai ser uma campanha de libertação na vida de muitas pessoas que ainda estão travadas. E durante esta campanha nós vamos estar falando mais profundamente a respeito disso. Porque aqui é só um básico. Então, voltando para o assunto, quando você come o pão, você está, meu Deus, comendo do corpo do próprio Senhor. Ou seja, o que Ele veio fazer tem que acontecer. Aí você não tem que pegar o pão e ficar olhando, comendo, Jesus morrendo, porque era assim na igreja, né? Na minha época era desse jeito, a igreja que eu congregava, olhe para Jesus, olha o corpo dele ensanguentado lá na cruz agora, olha o Senhor sendo, meu Deus, aí a gente via aquele Cristo derrotado lá na cruz, dava uma tristeza, e eu ficava ali, tinha gente que chorava, eu vi, Senhor, eu vi, irmãos, anunciar a morte dele até que ele venha, está dizendo assim, é a vitória dele na cruz. Não foi o Cristo que estava lá, cheio de maldição. Ele está dizendo assim, vocês têm que celebrar, discernir o corpo do Cristo que ressuscitou e está à destra do Pai. É esse o corpo que você tem que discernir. É essa a essência da ceia do Senhor. É você comer e dizer assim, Pai, eu recebo cura agora.
Eu recebo libertação de maldição agora. Senhor, eu recebo a libertação de meus vícios agora. Eu não aceito continuar sendo dominado por este vício. Eu sou liberto agora. A minha carne é liberta agora. Eu não sou prisioneiro das promiscuidades, dos pensamentos malignos. Eu não sou prisioneiro, sabe, do vício da masturbação, vício de pornografia. Eu venci, porque eu sou um com Cristo. E eu já venci, amado. Você vai ver que você sabe, essa é a essência, a revelação, onde o pecado vem e você vai para a cruz do Calvário. Olha, diz: Senhor, eu já me vi o Senhor ali levando toda a minha maldição, e o pecado não terá domínio sobre a minha vida, e eu vou continuar firme dessa forma. Agora, isso para acontecer é período, é tempo, decurso de tempo. Você vai ter que trabalhar em você todo dia, porque você faz isso hoje e às vezes você se pega na mesma fraqueza de novo. Volta para a cruz, amado. Volta para o sacrifício de Jesus. Olha o corpo de Jesus Cristo, que Ele deu por você, e você recebendo: coma do meu corpo. Significa: alimenta-te. O pão alimenta, fortalece você. Fortalece, é espírito. Eu como aquele pedacinho de pão, mas eu recebo o poder do corpo de Cristo em mim. Espiritualmente, eu começo a ver a glória do Senhor na minha vida. Diga glória a Deus. Então eu vejo o meu espírito, ele se alimentando. E a Bíblia diz: quando você alimenta o espírito, a carne é o quê? Ela vai perdendo força em você. Agora, João 15:7 diz assim, porque nós lemos no versículo 56 de João capítulo 6, a gente leu dizendo assim: quem comer a minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. João 15, versículo 7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. Permanecer nele. O que é permanecer nele? Volta para João capítulo 8, pula umas folhinhas lá para trás, capítulo 6 aliás, e você vai ver o que é permanecer nele. João 6, 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim. Então agora você está entendendo o que é permanecer nele? É você todo dia estar em Cristo, Cristo em você. É você participar da ceia. É você estar aliançado com o Senhor. É você não deixar a sua carne falar: não, isso aqui você não vai conseguir vencer. É você vencer muitas vezes as vozes de Satanás que diz assim: teu pecado, aquilo que tu fizesse lá naquele tempo, lembra? Aquilo que tu fez escondidinho, lembra? Tu não vai ter perdão, não. Ou não é que você não pensa isso, ou que não vence em você, mas você se sente não perdoado. Diga ao seu vizinho: é pela fé, irmão. Amém ou não amém? Não, eu me sinto perdoado. Pela fé eu sou perdoado. A minha carne, a minha mente vai dizer que eu fiz aquilo e que não tem perdão, aquilo ali foi uma coisa muito forte. Não, eu sou perdoado pelo meu Senhor. E aí eu entendo, permanecer nele. Aí ele diz claramente, João 15:7, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. É eu saber que eu me alimentei dele na minha carne, espiritualmente. Quando eu como a carne do meu Senhor, é espiritual, eu tenho forças. Do sangue eu tenho perdão. Diga graças a Deus por isso. E dê um forte aplauso para o Senhor Jesus.